Epístola de Paulo ao Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Todos já estão com suas Bíblias abertas em Tito 2. Acompanhe a leitura desses 5 versículos. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É muito interessante quando a gente passa todo o período do culto escutando relatos de irmãos que tem muito a ver com aquilo que a gente vem tratar. Eu não sou do mesmo bairro que vocês, não estou em contato todos os dias com vocês, mas sempre que a gente está na mesma sintonia, no mesmo espírito, na mesma forma de Deus trabalhar com você e comigo, as coisas se confirmam e se encaixam. E nós hoje vamos falar sobre uma aliança indissolúvel. A aliança que Deus tem com os homens, ela é indissolúvel. Não tem como você quebrar essa aliança. E a gente vai ver por que através desses 5 versículos. Porque há muito tempo que o cristianismo tem sido colocado em xeque. A gente tem escutado cada dia mais as pessoas desacreditando daquilo que nós acreditamos e temos como nossa fé, como nossa prática, nossa forma de viver e se conduzir. Não só as outras religiões colocam o cristianismo em xeque, mas pessoas que não têm nenhuma religião, elas também acham que aquilo que a gente acredita não passa de um conto de fadas, de algo que não tem validade, de que não se pode dar crédito. Acham que é uma mera manipulação elaborada por alguns homens para deixar outros homens de mente fraca, ignorantes, sob o controle deles. Então é mais ou menos como se a gente fizesse parte de uma camada mais baixa da sociedade, que outros, que são um pouco mais inteligentes que a gente, bolaram a estratégia de manter a gente sob controle. Meio que uma massa de manobra. Então criaram várias histórias, as quais nós demos crédito, e aí a gente ficou refém daquilo que esses homens falam e fazem. E aí as pessoas dizem, você acredita nisso porque o pastor falou, você faz isso porque o pastor mandou, você faz aquilo outro porque um missionário tal veio de onde e falou para você. Mas não é isso que é a verdade completa. Isso não é a verdade dos fatos. Tem muita coisa por trás e colocam dúvidas e colocam interrogações na gente. Mas é muito forte que na nossa vida, no nosso coração, nós não temos essas ideias, nós não absorvemos essas ideias. A gente não passa pela nossa cabeça que nada disso que está na Bíblia possa ser mentira. Não passa pelo nosso coração que Jesus Cristo tenha sido uma invenção. Verdade. Não passa no nosso coração que tudo isso aqui seja invenção humana, seja algo que manipularam. Não. Nós temos como verdadeiras todas essas ideias. Nós temos como nossa regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Aleluia. Nós acreditamos em tudo o que o Senhor Jesus falou, porque não é um simples homem que inventou uma história. Não. É o Criador do Universo que nos formou, que nos sustenta e que vai nos dar uma vida eterna ao seu lado. Aleluia. Então não posso achar que o cristianismo, o evangelho que eu sigo, ele é
conto de fadas, meras fábulas. Não. Eu preciso acreditar que o Evangelho que eu sigo fala de uma aliança indissolúvel entre esse ser supremo, superior, todo-poderoso e criaturas que não são nada, mas que em suas mãos se tornam muita coisa. Aleluia! Nós vamos ver nesse texto como é que se dá essa aliança e quais são os seus benefícios, já que o texto ele trata sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Você foi alcançado pela graça e você entende isso. Você entende que se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui. Você não teria a vida que tem. Você entende que é justamente por conta dessa graça que todos os outros benefícios da sua vida chegam até você. Sua casa está bem? É graça de Deus. Seu trabalho está bem? É graça de Deus. A sua igreja está de pé? É graça de Deus. E como a irmã Zezé falou, a igreja hoje está mais bonita do que sempre. E cada dia que a gente vê que a igreja continua de pé, continua firme e continua forte, mais ainda a gente acredita nessa graça de Deus. O versículo 11, ele traz para a gente a ideia de que a aliança entre Deus e os homens é indissolúvel porque é justamente fruto da graça dele. Ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Estávamos perdidos, não tínhamos vida, não sabíamos nada desse mundo, até o momento em que a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Se ela se manifestou salvadora é porque precisávamos dessa salvação. Se precisávamos da salvação é porque estávamos condenados. É verdade. Mas a graça dele se manifestou e ele fez uma aliança conosco. Aleluia. Quando ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, é porque essa aliança não irá ser quebrada por motivo algum, porque a garantia é a graça do Senhor. Aleluia. É fruto da manifestação da sua graça essa aliança. Tito fala no bloco textual anterior dos deveres das várias classes de pessoas crentes. Então ele fala da conduta que nós devemos ter, do comportamento que nós devemos ter na sociedade, dentro e fora da igreja. Afinal de contas, nós somos pessoas diferentes. Aleluia. Foi falado isso aqui hoje. Verdade. E se somos diferentes, precisamos viver nessa diferença. Quem nos capacita isso é Deus. Nós temos inúmeros deveres, mas nós não teríamos capacidade de cumprir todos esses deveres se não fosse a capacitação do alto. E é justamente porque essa aliança é fruto da graça que Tito mostra que somente a partir da graça de Deus é que nós conseguimos a proeza de nos mantermos fiéis a Ele. Aleluia. As nossas boas obras, os nossos acertos, a nossa bondade é tudo fruto da graça de Deus. Você pode ser a pessoa mais pacata, a pessoa mais benevolente, a pessoa mais simpática, a pessoa que tem as melhores atitudes. Mesmo assim, não vem de você. Vem de Deus. Aleluia. Porque se dependesse da sua natureza, uma hora ou outra você falharia. E não seria mais aquela boa pessoa, não seria mais aquela pessoa solidária, aquela pessoa amável, aquela pessoa tranquila. Não. Em algum momento a sua natureza pecaminosa seria jogada para cima, afloraria e você não teria mais o mesmo conceito das outras pessoas. Mas por que as pessoas continuam te vendo como filho de Deus, como servo de Deus, como uma pessoa diferenciada? Porque Ele tem mantido através da sua graça a sua vida. Aleluia. E a aliança que Ele tem com você. Eu quero abrir somente um parêntese, porque esse texto ele fala que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Isso não pode dar uma abertura para nós e dizer que todas as pessoas serão salvas e de que todas as pessoas receberam da graça salvífica do Senhor. É bem verdade que existe uma graça que é comum a todos. A chuva que caiu hoje sobre a terra, pouco antes de virmos para cá, caiu no meu quintal, caiu no seu quintal e caiu no quintal até das pessoas que zombam de Deus. Verdade. Isso independe, porque a graça dele, nesse ponto, ela é comum a todos. A mesma comida que chegou ao seu prato pode ter chegado no prato do seu vizinho
que talvez não tenha orado para que aquela comida tenha chegado, diferente do que você fez. Aleluia. Mas chegou, porque Ele mantém as pessoas. Todas as pessoas são criaturas de suas mãos. E Ele as mantém, e Ele as controla, e Ele as julgará. Nós recebemos sim a graça salvífica do Senhor. Além de todos os benefícios, a gente ainda tem a vida eterna. A gente ainda tem a salvação. A gente ainda tem todo o cuidado espiritual que as outras pessoas não têm. E a gente percebe que muitas e muitas pessoas perecem todos os dias sem conhecer ao Senhor. Quando eu falo conhecer, não é escutar falar de um Jesus. Não, conhecer, ter intimidade, conviver, saber quem Ele é e Ele saber quem você é. Esse é o conhecer. Então pessoas perecem por aí sem ter esse contato com Deus, sem ter intimidade com Ele. Mas você teve a graça do Senhor sobre a sua vida. Uma graça especial, uma graça que revelou um amor diferente, uma misericórdia diferente. Algo que nem todas as pessoas têm. Então, a Bíblia ela não pode se contradizer. Se aqui ela usa a expressão todos os homens, ela precisaria utilizar em todos os textos. Mas é interessante que João 6, 44, 45 diz o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Veja que ele usa novamente a expressão todos. Mas todos é cada indivíduo em particular? Não, ele vai explicar quem são essas pessoas. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Aleluia. Então todos aqueles que ouvem e aprendem de Deus recebem a graça para a salvação. Eles não somente ouviram e deixaram passar, mas eles ouviram, colocaram no seu coração, o Espírito Santo aplicou a regeneração em suas vidas e eles começaram a ser praticantes de boas obras que desde antes da fundação do mundo foram preparadas para que a gente andasse nelas. Aleluia. Segundo Efésios 2. Então, a gente vê que esses todos são aqueles que são ensinados por Deus. São aqueles que são salvos e recebem da sua graça, são os que têm ouvido e aprendido do Pai, são os que o Pai entregou ao Filho antes da fundação do mundo. São aqueles que não se apartarão das mãos do Senhor. São aqueles que não terão a sua aliança quebrada, dissolvida. Mas essa aliança que eles têm com Deus é indissolúvel. E eu reafirmo que a aliança que Deus tem com os seus filhos é indissolúvel. Quando a gente vê alguém saindo da igreja, geralmente falando mal do tempo que viveu dentro dela, e isso é bem comum de acontecer, é sinal que essa pessoa não tinha real aliança com Deus. E a gente não precisa ter medo de falar dessa maneira. A gente às vezes tem um certo cuidado de dizer, a igreja... Tem uma frase bem característica hoje, e até vinha falando com a Angélica essa semana. A igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. Muita gente fala isso. A igreja sim é local de cura. Mas nós temos, dado por Deus, o entendimento, o discernimento para saber quem são dos nossos e quem não são. Aleluia. Pelos frutos nós conheceremos a árvore. Aleluia. Então tem muitas e muitas pessoas que convivem conosco, fazem muitas e muitas conquistas dentro do nosso meio, fazem com que a igreja cresça, se expanda, são ótimas no evangelismo, mas chega um dia que elas dizem, cansei, não quero mais isso para mim, vou para o mundo. E aí chegam no mundo e têm outras atitudes totalmente contrárias às que tinham antes, e dizem, agora é que eu sou feliz, porque agora eu estou descobrindo a vida. Lá eu era preso a regras, a certos dogmas, mas agora eu estou livre. E que tipo de liberdade é essa que te afastou da vida eterna? E que tipo de liberdade é essa que te afastou da aliança com Deus? Então essa pessoa não tinha real aliança com Ele. Essa pessoa apenas estava ouvindo falar, mas o seu coração e os seus olhos não tinham contemplado o Senhor dos Exércitos. Quando nós vemos
que alguém foi salvo por Deus, essa pessoa ela vive com Ele, grudada com Ele, apegada à sua palavra. Ela vive por Ele, sabendo que tudo na sua vida é por intermédio do Senhor. E vive para Ele, glorificação do nome dEle. Tudo que faz, pensa, Deus vai se agradar disso. Vai glorificar o nome do Senhor. Vai ser edificante para o corpo de Cristo. É assim que um salvo pensa e é assim que um salvo faz. Por quê? Porque foi feita uma aliança de Deus com Ele, a qual não pode ser revogada. Glória a Deus. Versículo 12 traz para a gente que a aliança entre Deus e os homens é indissolúvel, porque o Senhor a sustenta por meio da nossa santificação. Versículo 12 fala, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aquele que é sensato, justo e piedoso, ele é santo. Aleluia. Mas aqui eu quero destacar que um Deus que é totalmente santo, que os seus olhos não podem contemplar a maldade e o pecado, não faria aliança com um povo menos santo. Então nós só podemos ter aliança com Deus quando nós somos santificados. E aí, essa aliança, ela continua porque Ele promove essa santificação em nossas vidas. Quando Ele diz educando-nos, porque Ele tem nos educado, Ele tem nos ensinado, Ele tem tirado as coisas que não lhe agradam e colocado em nossa vida, em nossa mente, o seu caráter. Ele tem limpado as impurezas do nosso coração, Ele tem aparado as arestas da nossa alma. Ele nos educa para que nós não nos aproximemos do que é mal, do que é próprio dos ímpios, mas para que a gente tenha uma vida diante do altar. Antes, o Senhor nos alcança, nos regenera, para que aí sim a gente possa formar seu povo. Deus separou um povo para ser seu, mas esse povo é um povo santo. Esse povo não é de qualquer forma, ele não saiu por aí pegando pessoas dizendo assim, quer fazer parte do meu povo? Não. Tudo de Deus é muito organizado, tudo de Deus é muito bem planejado, para que o seu nome não seja manchado, para que o evangelho não caia indiscreto. Então Ele escolhe pessoas que Ele mesmo educa, que Ele mesmo ensina, que Ele mesmo prepara, para que possam ser chamados seus filhos. Nós somos esse povo, que o Espírito Santo aplica sobre nós a capacidade de viver nesse século tão conturbado, nessa vida que hoje parece ser tão difícil, quase impossível de viver. Quando a gente às vezes pensa em criar uma criança, ter um filho, pensa-se, o mundo de hoje não está para se ter um filho. Eu não posso colocar alguém no mundo para viver o que a gente está vendo, mas não vai melhorar. A irmã Zezé falava que vai ter momentos muito amargos. Os dias não serão melhores daqui para frente. A gente ainda tem uma esperança, que é o Senhor na nossa vida. Aleluia. Nós temos como passar por cima dessas adversidades, mas os dias são maus. Não tem como a gente pensar em coisas boas e dizer, eu vou colocar um filho no mundo e ele vai ser o homem de Deus. Se Deus tiver misericórdia, será um homem de Deus, será uma mulher de Deus, mas se depender daquilo que nós temos visto, e às vezes da nossa incapacidade de criá-los no caminho, dando o nosso exemplo e perseverando todos os dias no ensino e na educação, Aleluia. não teremos homens e mulheres de Deus na nossa próxima geração. Aleluia. Se não for pelo Espírito Santo de Deus, se não for pela regeneração, se não for pela capacitação do Senhor nas nossas vidas, nós não temos como seguir sendo seu povo. Nós não temos como nos manter santos. Mas graças a Deus, nós temos a presença dEle para nos purificar e nos manter sendo seu povo, escolhido, separado, para a glorificação dele. Aleluia. Se não fosse essa ação maravilhosa, fatalmente nós quebraríamos a aliança feita com ele. Se não fosse
por essa ação do Espírito Santo, fatalmente nós desviaríamos o caminho que foi proposto para as nossas vidas. Mas é justamente porque Ele nos chamou a se aliançar com Ele que Ele se responsabiliza pela manutenção da aliança. Aleluia. Não depende de você, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende da misericórdia dele. E Ele é misericordioso para com todos nós. Ele se responsabiliza pelo cumprimento de cada aspecto dessa aliança. Glória a Deus por não permitir que a gente se desvie do seu propósito. E que a gente continue desfrutando da sua presença todos os dias, do seu poder e da sua graça. Os versículos 13 e 14 mostram que a aliança entre Deus e os homens é indissolúvel, porque nós somos o seu povo, remido pelo seu sangue. Aleluia. É difícil observar hoje certas alianças que são quebradas muito facilmente. Quem tem o costume de escutar o rádio, logo cedo, 6 horas, 7 horas da manhã, essa época do ano já está começando a escutar alguma coisa a respeito da política desse ano. E é impressionante a quantidade de pessoas que mudam de partido político, de um pleito para o outro. A gente teve eleição municipal em 2012, são 4 anos, e já tem político mudando de partido para concorrer em 2016. Achei muito interessante a fala de um deles, que disse, o repórter perguntando para ele, você vai mudar mesmo de partido? E ele disse, vou. Se o meu partido não estiver forte para a eleição, eu vou mudar. Porque eu quero formar um grupo bom, o suficiente para que eu tenha condições de me reeleger. Se o meu grupo atual não tiver condições, eu vou sim mudar. Ou seja, a aliança que foi firmada 4 anos atrás já não existe mais. Já não tem mais validade. Por quê? Porque depende dos interesses dele. Se o interesse dele for quebrado, ele quebra a aliança. Se ele não conseguir o que quer, o que precisa, o que ele almeja, ele quebra a aliança. Poderia ser assim conosco, se não fosse o selo da aliança que nós temos com Deus. O selo da aliança que nós temos com Deus não foi uma assinatura no papel. O selo da aliança que nós temos com Deus não foi um aperto de mão falso como uma nota de R$3. É verdade. O selo da aliança que nós temos com Deus foi o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Glória a Deus. Por conta dessa aliança que foi firmada entre Deus e os seus eleitos, nós podemos aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Isso é o que diz o versículo 13. Nós sabemos que tem uma recompensa dentro dessa aliança. Quando Deus fez a aliança com Adão, Ele falou muito claramente que existia uma recompensa. Se ele fosse obediente, ele teria todos os seus dias no jardim, sem precisar trabalhar, só cuidando daquilo que Deus o deu, sendo mordomo. Mas aí ele almejou algo a mais. Mas a aliança que ele fez com Deus tinha também punições, além das recompensas. E se ele desobedecesse, ele não teria mais a habitação celestial. Não teria mais aquele lugar preparado para que ele vivesse sem nenhum problema. E não teria mais a presença de Deus todos os dias na viração do dia, a conversar com Ele face a face. A coisa é tão séria que as pessoas que viram a glória de Deus depois de Adão fizeram morrer. Não tinham como ver a Deus sem que aquilo nos causasse algo tão impactante. Perdemos essa capacidade de estar com Ele de forma tão tranquila. Mas em Cristo nós temos a reforma dessa aliança. Aleluia. O sangue de Cristo garante que a gente tem a presença dele todos os dias. Não somente na viração do dia, mas nós temos todo o dia. Aleluia. Abra sua Bíblia e você terá a presença de Deus com você. Ore dobrando seus joelhos e você terá a presença de Deus. Caminhe pensando nas coisas do alto e você terá a presença de Deus com você. Nós sabemos que a recompensa dessa aliança é um futuro muito melhor. Ao passo que nós aqui na Terra não podemos pensar em um 2017 melhor, um 2018 melhor,
talvez nem chegaremos a 2050. Quando a gente pensa no que é eterno, a gente sabe que o futuro vai ser infinitamente melhor. É por isso que Paulo, quando se falava no perigo de sua morte, ele dizia: não tem problema algum, porque eu sei que se eu morrer eu tenho algo muito melhor esperando por mim. Aleluia! Por mais que aqui eu tenha tudo, nada se compara com a glória de estar com meu Rei. Verdade. Ele mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade. O versículo 14 fala: purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A cruz do Calvário sempre foi vertido para que todas as pessoas que formam esse povo exclusivamente seu fossem justificadas. Quando Deus olha para mim e para você, não vê as nossas obras humanas, não vê os nossos pecados, não vê as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos maus passos, a nossa forma às vezes descoordenada de fazer as coisas para Ele. Mas olha Cristo no nosso lugar, se colocando como nosso substituto na cruz do Calvário. A morte reservada para nós não fomos nós que subimos lá e fomos sacrificados, foi Ele. É por isso que esse povo de propriedade exclusiva de Deus, povo escolhido para andar em boas obras, ele não tem como ser desfeita essa aliança com Deus. A aliança ela foi firmada na eternidade e ela foi confirmada, ratificada na cruz. Se você hoje fizer uma aliança com alguém para a compra de sua casa, talvez daqui a 2, 3, 4 anos você se canse do local onde você vive e você diga: eu quero quebrar o contrato, quero vender para comprar outra casa. Talvez o contrato de trabalho que você tem hoje, seu patrão amanhã chegue para você e diga: olha, nós não precisamos mais do seu serviço. Infelizmente nós vamos ter que quebrar o contrato, quebrar a aliança que foi feita. A duração das alianças terrenas ela é muito volúvel. Tem coisas que podem durar 2 dias e tem coisas que podem durar até 20 anos. Mas você não tem garantia nenhuma que vai passar dos 2 dias para os 20 anos. Infelizmente, hoje, até a aliança que nós deveríamos ter para sempre, enquanto humanos, nem sempre dura para sempre. Nem sempre chega até o fim. Mas a aliança que nós firmamos com Deus, que na realidade Ele firma conosco, a duração dela é a eternidade. Aleluia. Você nem existia, já existia a aliança. Você vai deixar de existir na terra, a aliança continua. Glória a Deus. Às vezes a gente precisa fazer certas confirmações e dar certas garantias para que a nossa aliança terrena continue. Você dá um carro seu para que a casa não seja tomada de você. Você deixa um cheque calção para que seu ente possa ficar internado no hospital e não seja transferido. Às vezes você tem que dar sua palavra em mais alguma coisa para que as pessoas acreditem que você vai chegar até o final do acordo. E nem sempre aquilo é válido. Nem sempre aquilo funciona. Mas a confirmação da aliança que foi firmada na eternidade é o sangue de Cristo. Tem como você retirar o sangue de Cristo da aliança? Não tem. Tem como você invalidar o sangue de Cristo? Não tem. Tem como você dizer que é pouco o preço que foi pago para que essa aliança fosse firmada? Não tem. Não foi pouco o preço. Você não pagou nada. Você entrou como beneficiário. Aleluia. Mas ele pagou um preço muito alto. Nós somos o seu povo porque Ele deu o seu Filho unigênito. Nós somos o seu povo, não temos do que temer. A única coisa que nós precisamos é esperar o grande dia em que estaremos frente a frente com Ele na glória dos céus, vivendo de forma sensata, justa e piedosa. Aleluia. Dessa forma a gente pode esperar esse grande dia. Versículo 15 para nós concluirmos. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreza. É por conta de tudo isso que a gente sabe a respeito da aliança de Deus conosco,
que ela foi firmada como fruto da sua graça, que é sustentada porque Ele nos santifica e foi selada pelo seu sangue. Nós devemos exortar e repreender com amor, mas também com muita firmeza, aqueles que estão desprezando a sua aliança e achando que podem viver de qualquer maneira e se afastam dos caminhos do Senhor. Eu sei que muitas vezes a gente vai ser taxado de intrometido, mas tem que ser mesmo. Quando alguém estiver se afastando dos caminhos do Senhor, o meu dever e o seu dever é chegar para ele e dizer: não saia, Aleluia. não fuja, não queira viver fora da proteção da mão de Deus. E se alguém disser para você: não se meta na minha vida, meio que lhe desprezando, a palavra diz: ninguém te despreza, porque o que você está transmitindo não é uma palavra da sua cabeça, mas é uma palavra do céu. Aleluia. Fale com mansidão, mas com muita firmeza, porque o que você está falando não é algo que perde a validade daqui para ali, é algo que é real. Quem está fora dos caminhos do Senhor não tem felicidade verdadeira. Quem se aparta dessa aliança não tem vida. Não tem vida, nem eterna nem agora. Porque vida sem Deus não é vida. Verdade. Que a gente possa, de fato, quando essas pessoas fizerem alguma investida contra a noiva do Senhor, nós também entrarmos com investidas, não contra a sua vida, mas a favor do reino de Deus, reevangelizando se for preciso. Eu nunca vi um tempo em que a gente tem que pregar muito mais para crente do que para descrente. É verdade. Parece que hoje a gente tem que fazer evangelismo interno, de fora para dentro e não mais de dentro para fora. Parece uma coisa maluca, mas é isso que tem acontecido. A gente tem que pregar para as pessoas de dentro, para que elas não saiam, para que elas não deixem de acreditar e não deixem de ter esperança que Deus continua sendo o mesmo, que o poder dele não mudou, que sua palavra não passou. Estejamos prontos para transmitir a mensagem dessa aliança. Essa aliança ela não pode se desfazer. Nada nesse mundo pode desfazer a aliança que Deus tem com os seus. Ela está firmada pelo sangue do Senhor. Está mantida pela santidade dele mesmo, que ele transmite a nós. E é pertencente a cada um daqueles que foram escolhidos para ser o seu povo. Que ele nos abençoe, que ele nos guarde, que ele faça com que nós valorizemos essa aliança como o mais precioso dom das nossas vidas. E de fato é. De fato é. Você não tem nada de bom, a não ser quando você está firmado em Cristo, firmado na rocha. Que Ele nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua voz falando aos nossos corações. Te agradecemos por ser Teu povo. Obrigado Te mesmo. agradecemos, Senhor, pela Tua salvação. É. Te agradecemos porque Tu tem nos mantido santos e irrepreensíveis da forma como o Senhor espera e requer. Aleluia. Senhor, nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Sim, Deus. Faz com que nós nos confessemos ao Senhor todos os dias, Verdade. dizendo: Senhor, não podemos viver se não for do Teu lado, se não for aliançados contigo, se não for dependentes da Tua mão poderosa. Senhor, nos fortalece, nos anima, nos faz crescer na Tua presença, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Aleluia. Faz com que a Tua igreja valorize esta aliança, este presente, este dom É verdade. de viver sabendo que estamos ao lado daquele que é Criador dos céus e terra, Senhor do universo, Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Sim, Deus. Que tenhamos confiança, que tenhamos fé em Ti e que sejamos ousados e intrépidos para transmitir essa mensagem a todo aquele que se apresentar em nossa frente, seja ele ímpio ou não. Que preguemos aos nossos irmãos que têm vacilado na fé. Dá-nos força para suportar os fracos. Dá-nos, Senhor, entendimento para que nós possamos ensinar as pessoas que têm vacilado em sua fé. Aleluia. Aleluia. Dá firmeza, Senhor, a cada um, Dá mesmo. para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente prossiga, Senhor, para o alvo,
Prossiga, Senhor, para o caminho que foi proposto. Glória a Deus. Prossiga sem olhar para trás, Verdade, Jesus. mas apenas olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nos guarda, nos livra de todo mal, nos livra das investidas, dos intentos malignos, nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Nos abençoa, nos fortalece, nos anima, nos encoraja, nos desperta, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Assim que nós te oramos, no nome santo de Jesus. Amém.